Olá, amigos! Estamos de volta. Agora vamos falar de tipos de salto. Então, são basicamente três tipos de salto, e essa divisão dos tipos de salto serve para você entender o grau de complexidade e do mecanismo contrátil de cada um desses tipos, ou de cada um dos movimentos. Então, basicamente, são três tipos. E aí você tem o resultado do treinamento totalmente dependente de como você emprega esses três tipos de salto. Qual o melhor momento que você tem que trabalhar com determinado tipo ou com outro tipo? Isso é super importante, mas para isso precisamos saber a funcionalidade de cada um desses caras. Uma outra coisa que é importante, e aí isso é herança lá do alto rendimento, e eu tomo isso basicamente como uma regra, é que quando eu trabalho com pliometria com algum aluno, eu só uso 3 semanas de pliometria no mês. E lógico, dessas 3 semanas, 3 vezes por semana se o cara for muito avançado e 2 vezes na maior parte das vezes. Então, 90% ou mais dos alunos treinam 2 vezes por semana. Somente 3 semanas por mês. A quarta semana sempre não aborda o trabalho pliométrico, por quê? Para permitir uma recuperação adequada do organismo, para que na próxima sessão ele possa responder de forma eficiente e segura. Então essa é a dica. Para cada 3 semanas de treino na pliometria, 1 semana de off na pliometria, tá? Não quer dizer que ele, por exemplo, se ele treina a pliometria para otimizar a corrida, ele é um corredor, ele pode continuar correndo na quarta semana, ele não precisa parar de correr, ele só para de fazer os saltos pliométricos. Então vamos aos tipos de salto, que são três. O primeiro é o squat jump, é o mais simples de todos. O indivíduo está na posição, ele vai abaixar e vai fazer o salto. Então, na verdade, e vai cair na posição de pé novamente. Esse tipo de salto, ele melhora a força como um todo, a força explosiva e a capacidade de recrutamento de fibras. É um salto mais simples. Ele também pode fazer esse salto subindo em cima de um step. Então ele vai e salta para cima do step. Também não tem nenhum problema. É o salto muito utilizado hoje. Então esse seria o salto mais simples de todos e seria o nosso primeiro salto. Normalmente a gente, quando coloca steps ou caixote, a gente começa com caixotes pequenos, não caixotes altos, tá? Então nunca o primeiro caixote pode ultrapassar a altura do joelho. Então sempre é um pouquinho abaixo da altura do joelho para facilitar dessa forma o salto. O segundo, ele já tem um contramovimento, que seria abaixar de forma repentina, rápida. Então ele está em pé, ele abaixa rapidamente e salta. Esse salto, que é o Covert Mount Jump, ou contramovimento, ele tem o objetivo de otimizar a relação de transferência da contração excêntrica para a concêntrica. Então ele vai fazer com que o trabalho isométrico, a contração isométrica que fica no meio, que é a responsável pela transição, seja minimizada. E com isso otimiza o processo de transferência da excêntrica para a concêntrica. Isso melhora a energia elástica gerada durante o ciclo alongamento e encurtamento. É um salto extremamente eficiente para melhorar a potência dos nossos alunos atletas. E por último, o drop jump, que é quando você despenca de uma superfície mais alta, aterriza e salta novamente. Ou é o famoso método de choque do Verkhoshansky. Esse salto ele melhora em muito a capacidade reativa, mas para o indivíduo chegar com essa característica de treinamento, ele tem que passar pelas outras. Passando pelo squat jump, pelo covert movement jump, até chegar no drop jump. Esses três tipos de salto são super importantes para você entender como distribuir esses caras. Mas vamos perceber o seguinte, esses três tipos de salto são divididos em algumas categorias para facilitar o processo. Saltos livres, saltos com obstáculos, o jump box, que seria em cima da caixa, e os arremessos com bola. Então, para esses três tipos de salto, 4 subcategorias para a gente poder estar trabalhando e classificando de forma mais eficiente. Então aqui de novo eu tenho os 3 tipos de salto que eu posso trabalhar basicamente quase todos nessa categoria. Ficou fácil, né, agora? E a tendência agora é deixar as coisas cada vez mais fáceis. Então lembrando, o squat jump, o
volta a fita, o squat jump, o covert movement jump e o drop jump. São os 3 tipos de salto que nós temos que saber como inseri-los no nosso treinamento através dos saltos livres, salto por obstáculos, jump box e arremessos. Beleza? Espero ter sido bem claro e rápido nesse módulo. E a gente se encontra aqui daqui a pouquinho para falar de prescrição. Chegou a hora. Agora nós vamos começar a prescrever em cima dos saltos. E depois vamos conhecer os saltos que a gente usa convencionalmente para a gente poder aumentar nosso repertório. Beleza? Até daqui a pouco.